terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as semanas, todas as segundas-feiras, nos canais do Protagonismo Cidadão. Nessa semana, nós vamos tratar do painel de governança local para um assunto que nós já tratamos várias vezes, mas hoje com novas convidadas para falar do protagonismo feminino e os desafios da sociedade atual. Para apresentar as nossas convidadas, uma mulher protagonista. Você sabe quem é? Lúcia Helena Cordeiro. Boa noite a todos os nossos web espectadores que semanalmente nos prestigiam, né? Para esse tema, evidentemente, que teríamos que convidar duas mulheres muito especiais. Aqui conosco, no estúdio, Bárbara Cogos, jornalista, comunicadora, apresentadora também de programas de TV, e ela tem um canal no YouTube que transmite de uma forma simples e bem-humorada assuntos relativos à política nacional e internacional. Bárbara, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Boa tarde, boa noite, né, a todos os web telespectadores. Boa noite, meu querido França, minha querida, as duas também. E obrigada pelo convite, que a gente possa bater um papo aqui bem bacana. Muito grata. Conosco também Letícia Henrique. A Letícia também é jornalista, também comunicadora, com mais de 25 anos de experiência em programas de TV, advogada e especialista em direito do consumidor. Ela é certificada pela Fundação Brasil Novo para a formação de novas lideranças políticas, pré-candidata este ano a vereadora aqui na nossa cidade de Santos. Ela já teve uma primeira experiência pela sua ousadia no pleito de 2020. Grata mais uma vez, Letícia, em estar aqui conosco essa noite. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Bárbara. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você também. Letícia, a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes no programa. Fizemos um programa muito bacana, inclusive, com uma treinadora, digamos assim, né, com uma palestrante, a Tati, faz palestras incríveis, motivacionais para esse público feminino. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu também fiz para ela nesse programa. Gostaria de ouvir a tua opinião a respeito desse tema, protagonismo feminino. Como é que você enxerga isso? Como você definiria protagonismo feminino nos dias atuais? Eu usaria a palavra protagonismo cidadão, porque a mulher é uma cidadã antes de qualquer coisa. Ela só não estava tão acostumada a participar e não tinha, talvez, os meios necessários para fazer isso. É um longo trajeto. Não faz tanto tempo assim que a gente começou a votar, que a gente começou a estudar, a se especializar, mas eu acredito em pessoas. Eu não gosto muito de dividir. É homem, é mulher. Não, pessoas. A pessoa tem capacidade, tem lucidez, tem responsabilidade, tem caráter. Para mim é isso que vem em primeiro lugar. Agora, o olhar feminino, o sentimento feminino é diferente. Se ela começa a ocupar lugares, a mulher preparada, a mulher forte, a mulher que tem um caráter definido, que não seja manipulada, tudo isso para ocupar um lugar de destaque. Essa mulher realmente vai ter um papel importante se ela vier. Neste contexto, eu vou defender a moral, a ética, a moral política que eu digo, a respeito ao dinheiro público, a palavra.
Isso para mim vem em primeiro lugar. Então é importante o olhar da mulher, mas desta mulher que está preparada para fazer a diferença, não mais do mesmo. Você não curte muito esse tema do empoderamento, então isso não cabe muito no teu... Não, não é que eu não curto. Eu acho importante as mulheres tomarem a frente, sim, desde que se preparem para isso e entendam que há um grande sistema no mundo todo que controla e que tem o poder. Se a mulher quer fazer a diferença, ela precisa aprender, entender o que acontece, que se você não entender o que acontece, você é sempre usado por alguém. O tempo todo, mesmo quando você vai trabalhar, você entra numa empresa. Se você não entender exatamente aquela empresa, você acaba indo para lá, para cá. Eu acho importante a gente aprender, entender onde estamos e aí sim trilharmos um caminho de lucidez. Porque falta lucidez no mundo, falta responsabilidade, falta comprometimento, falta caráter no mundo, em tudo. As mulheres têm que participar? Sim, mas têm que ser as melhores. A gente tem que se superar. Eu que gosto, né, de etimologia, e o Sérgio sabe disso, quando a gente fala em protagonistas, que vem do grego a palavra de duas outras, proto e agonista, significa aqueles que ousam fazer acontecer de uma maneira diferenciada, não competitiva, mas agir de forma no mundo, né, que deixe um legado, etc. No Brasil, segundo as últimas pesquisas bem recentes, o Sebrae trouxe que nós somos... em número de mulheres, já que nós estamos falando em protagonismo feminino agora, nesse momento, né? Nós somos 10,3 milhões de mulheres que empreendem no sentido de protagonizam em diferentes áreas. 33,89%, somos muitas. Embora no Brasil nós já somos 51,5% também por cento. Nós somos mais mulheres no Brasil do que homens, né? Então, algumas pessoas, antes de nós iniciarmos o programa, já haviam perguntado para nós formularmos essa pergunta para vocês duas. Quais são os desafios, porque nós, embora 51,5%, só 33,89% ousaram protagonizar. Então, elas estão perguntando quais são os principais desafios que nós, mulheres, eu me incluo também, né, ainda enfrentamos para superar todas essas adversidades que, infelizmente, o mundo ainda machista, vamos chamar assim, ainda nos impõe. Eu vou pegar um gancho da Letícia, quando ela falou que não gosta de separar. Isso é muito importante, porque as mulheres, e quando fala de protagonismo, a gente acaba falando de política, porque é algo novo, mas que foi inerente à mulher, porque não é da vontade da mulher, hoje ainda a gente vê isso, participar politicamente, né? A gente vê que as políticas na própria política partidária são poucas mulheres que querem ter acesso, que querem ingressar na política. Então, essa questão de não separar é muito importante, porque a mulher ela não veio para entrar em desafio, em concorrência com o homem, mas para agregar, porque nós temos causas que são muito peculiares às mulheres, né? E que foram determinadas pelos homens ao longo do tempo, até que nós tivemos a oportunidade de protagonizar. Bem como muitas das mulheres, se não todas as que hoje são eleitas, também tiveram o voto de homens. Então, é uma questão que realmente não é para que seja dissociada, não é uma guerra, né? Mas que é realmente para agregar, para compor, para multiplicar na política. Eu acho que os desafios hoje eles têm muito mais a ver com as ideologias políticas, que querem fazer justamente isso, separar para poder dominar. Então, faz com que as mulheres se sintam desprivilegiadas diante dos homens, quando, na verdade, a gente também pode ter o apoio dos homens, como temos. E a gente pode ter um discurso que abarque muito mais homens e que eles se sintam, assim como na relação marido e mulher, apoiados, ajudados. E isso vai acontecer na política e em todas as esferas sociais. Essa questão, Bárbara, dos estereótipos, né, que a gente viu tomar destaque nos últimos tempos sobre a figura da mulher que é, digamos assim, aquela que precisaria da defesa de grupos ideológicos para colocar essa figura estereotipada da mulher mais vulnerável, mais frágil, que existe de fato em muitos casos, mas que muitas vezes não é reconhecida pelo seu talento, como bem lembrou a Letícia, mas por uma questão de movimentos políticos que tentam, de alguma forma, fazer uso
ideológico, político, enfim, por dominação nesse aspecto. Como é que você identifica esse momento hoje quanto aos estereótipos? Você identifica que isso é um movimento que está retrocedendo, a gente consegue de alguma forma comunicar com clareza para as pessoas o que vocês acabaram de falar, ou a gente ainda tem esse estereótipo muito forte no inconsciente coletivo das pessoas, de que a mulher precisa de alguém para tutelar as suas escolhas, né? Como é que você enxerga esse momento hoje quanto a essas figuras que estão no inconsciente das pessoas? Então, você até citou o termo empoderamento, que foi um termo que foi sequestrado, né, por uma determinada parcela da sociedade, por uma ideologia, e que tem trazido essa necessidade da mulher querer protagonizar quando muitas vezes ela nem quer protagonizar. Às vezes ela quer ser uma mulher que é esposa, que cuida dos filhos, que mantém o seu lar, que às vezes ela é bem casada. Mas isso não é uma forma de protagonizar também? Exatamente. Não é uma deturpação do estereótipo. De repente ele é protagonista então, na família, se lidera um processo. Exatamente, mas é exatamente isso que eu estou falando. Tem rebaixado essa... Então, eles quiseram rebaixar essa parcela ideológica, né? Rebaixou essa possibilidade da mulher ser mãe, da mulher ser esposa, da mulher cuidar do lar, como se fosse menos do que uma mulher que, de repente, exerce um cargo de liderança numa empresa, tem um cargo de poder. Então, assim, o empoderamento feminino foi um termo que foi vulgarizado. E essa parcela ideológica, especialmente, inclusive, eles fizeram com que as mulheres quisessem esse protagonismo, mas de uma forma muito vulgarizada. Então, a gente vê que a mulher que consegue dançar com a bunda mais ao chão possível é a empoderada, a mulher que tem as suas virtudes mais voltadas para o corpo do que, de repente, para a mentalidade ou para o exercício da família. Então, esse sequestro deturpou muito a questão do protagonismo da mulher, quando, na verdade, ela é protagonista onde ela quiser estar. Ela pode querer estar com a família, como ela também pode querer ser uma grande empresária, como também querer ser uma apresentadora, uma jornalista, uma engenheira, e ela vai protagonizar onde ela estiver. Adorei. É exatamente assim que eu penso. Você vai falar um pouco mais sobre isso, Letícia? Pode dizer. Eu penso como ela, eu acho que eu não sinto vontade de pertencer a nenhum grupo fechado de alguma coisa, porque é mais velho, ou porque é mais novo, ou porque é assim, ou porque é assado. Eu aprendo o que me ensinarem. Se eu quiser amanhã ser astronauta, eu vou aprender e vou fazer. Eu sempre tive essa sensação de que eu poderia aprender e fazer qualquer coisa. Eu escolhi a comunicação, agora fui me chegando mais perto da política, estou aprendendo, sei fazer tudo, não. Eu tenho algumas facilidades, tenho outras dificuldades e vou ser útil com as características que eu tenho. Eu não preciso de um estereótipo, eu não preciso me encaixar em nada. Eu sou um ser completo, que posso aprender e ser útil aonde eu decidir que vou estar. Eu gosto dessa liberdade. Se você pegar uma mulher e ensiná-la, ela poderá fazer qualquer coisa. E se ela quiser ficar em casa e tomar conta dos filhos, ótimo. É um trabalho importantíssimo, maravilhoso. É para todas? Não. Algumas têm vontade, outras não. E é assim que é bom. Cada um vai ocupar um espaço. As pessoas não precisam ser iguais. Tem que parar de tratar a mulher como uma massa. As mulheres isso, as mulheres aquilo. Eu não vou em massa, eu vou pela minha cabeça. Eu não sou massa. Cada um faz aquilo que gosta. Vai aonde se sente bem. E acho importante essa liberdade. Senão a gente vira massa, né? Vira massa de manobra. Massa de manobra. As chamadas pautas identitárias, né? Isso, exatamente. Para chegar num objetivo geralmente muito escuso. Que é sempre o domínio. Você domina se você fizer todo mundo pensar da mesma forma. Como você faz todo mundo pensar da mesma forma? Você se conecta emocionalmente com eles, vai atrás da fragilidade, da vulnerabilidade deles, começa a colocar coisas na cabeça e eles te seguem. É um mundo isso. Agora, de fato, né, Letícia, o mundo político e o mundo corporativo são mundos agressivos. Então, até que, de certa forma, faz a gente entender por que os homens predominam nessas áreas que necessitam de um comportamento mais agressivo. Como é que o homem está se comportando, na tua visão, nessa nova era, entendendo que as mulheres estão ocupando mais espaços, mesmo considerando que ainda é um ambiente predominantemente masculino? Isso está fazendo com que o ambiente se modifique ou é o comportamento masculino que está se adaptando a esse novo momento? Sinceramente,
Eu não tenho nenhum problema como os homens estão vivendo. Nós todos estamos em transformação o tempo todo. Não acho que tem essa coisa como os homens estão vivendo. Eles estão se transformando também. Os homens não são iguais há 20 anos atrás, nem há 40 anos, nem nós. E não seremos iguais daqui a 40, 50 anos. Nós todos estamos num processo de transformação. E eu acho que a sociedade, a vida, é cíclica. Então tem horas que você tem muito de uma coisa, aquilo exagera, vem o outro lado. É o tempo todo uma balança. Na Terra, na vida, nada é igual, parado, fixo. Não vai existir. A vida é agressiva. Veja a natureza. A gente fica, porque aqui a vida é assim, tem sido assim durante séculos e séculos. Entre os animais você vê, quando você vê um animal atacar outro e matar, você fala, meu Deus, coisa horrível. Mas a natureza é assim, ela é predatória. A gente, como seres humanos, temos que começar a equilibrar isso. Nós precisamos? Não precisamos tanto. A gente pode usar a cabeça. Então vamos diminuindo, mas é um processo que leva muito tempo. A gente parar de se agredir, procurar ser mais lúcido, procurar dar oportunidade para que todos se desenvolvam, porque talento todo mundo tem e todo mundo precisa participar. Não dá para... Eu sei que tem hoje em dia umas teorias de alguns fazem e os outros só ganham. E eu acho triste isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que colaborar. Todos têm talentos, todos podem participar, e por mais que venha a tecnologia e mude tudo, vai mudar, já está mudando, mas todo mundo tem talento. Alguns para cuidar, outros para ajudar, outros para plantar. Não vai faltar trabalho de verdade se a gente souber valorizar e dar oportunidade dos talentos individuais aparecerem, que é isso que eu acho que não acontece hoje em dia. Eles querem que a pessoa fique numa massa e não deixam os talentos brotarem. E não vai faltar espaço. Não falta. Para que ninguém cresça, para que ninguém seja protagonista, não falta espaço. Também acho. A gente percebe muitas das vezes que as pessoas querem abafar umas às outras com medo de que seja tomado aquele lugar. Não, tem espaço para todo mundo. Também acho. Todas as áreas. Hoje, as grandes organizações, elas estão, inclusive, um novo olhar sobre as velhas coisas. Exemplo, o próprio Sérgio trouxe, né? Havia uma tendência da liderança masculina ter um aspecto mais ou menos mais agressivo. Hoje as empresas perceberam que operacionalmente até precisava de algo agressivo. Só que as empresas hoje que mais faturam, de 3 a 4 vezes mais, são aquelas que estão mesclando com o olhar liderança feminina, porque é humanizada a liderança. E eu peguei uma outra pesquisa recente que diz que as mulheres estão como contaminação positiva. Olha que bacana, porque a gente fala em contaminar, penso que é coisa ruim. Contaminação positiva em que áreas? Na política, como vocês trouxeram, ocupando cargos de destaques, e aí eles citam, né? Chanceler na Alemanha, primeira-ministra na Nova Zelândia e outras. Eles falam, negócios e empreendedorismo, cada vez mais mulheres é que vêm liderando os grandes empresas. Aí citam o Facebook, a CEO da General Motors, mulheres influentes também no mundo corporativo. Na ciência e na tecnologia, a França Arnaud, que ganhou o Prêmio Nobel de Química, outra que ganhou na inteligência artificial, foi uma mulher que criou a primeira inteligência artificial que hoje os homens estão adaptando para esses mundos atuais. Nas artes, entretenimento e nos esportes. E algumas perguntas começam a surgir. Por que essas mulheres se destacam e outras ainda se sentem inibidas sem tomá-las como modelos positivos? O que vocês acham? Porque no mundo já está aparecendo, emergindo essa potencialidade humana, que é comum a homens e mulheres. Mas as mulheres agora estão se permitindo emergir, as suas sementes estão brotando. Mas por que umas ainda se inibem em protagonizar? O que vocês acham? É da natureza do ser humano. Há pessoas que vão se destacar mais e outras menos. Por isso que se fala tanto em meritocracia, e aí um lado ideológico não acredita na meritocracia e acredita que tudo deveria ser, por exemplo, salários iguais, né, como prega o comunismo e o socialismo. Mas como é que a gente vai dar a César o que é de César? Como é que a gente vai separar o joio do trigo? Há pessoas que terão mais méritos,
porque elas se esforçam mais, porque elas se desafiam mais, e outras não. Eu acho que é da natureza do ser humano, não é a questão especificamente da mulher. Tem pessoas que vão se destacar. Se você der R$1 milhão para 2 mulheres ou 2 homens, daqui a um ano, um pode não ter nada, o outro pode ter dobrado o valor, outro pode ter multiplicado. Então, é da natureza do ser humano. Posso completar isso? Claro. Concordo claro. muito com a Bárbara. Penso da mesma forma. Tem até uma historinha que eu gosto de contar, que é assim, se você pegar todo o dinheiro do mundo agora e distribuir igualmente para os 4, quantos são bilhões? 4 bilhões? 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Dividir igualzinho. Quanto tempo você dá para nós voltarmos a estar exatamente no mesmo lugar? Porque aquela pessoa que não tem ou vontade, porque não tem o desejo, ou porque não foi preparada, ela não segura. Não adianta você distribuir tudo. A natureza humana, alguns vão protagonizar, vão crescer, vão inventar, vão achar soluções, vão sair na frente, vão acordar mais cedo. O outro não, não, eu quero meditar, quero descansar. E tudo bem, tá certo, não é problema isso. Outros ficam numa zona de conforto, quer uma casinha, o outro quer inventar, quer criar. Um piloto de avião, gente, é qualquer pessoa que pode ser piloto de avião? Não. É qualquer mulher? Não. É quem tenha o talento e quem se esforce o suficiente, se propõe a estudar e aguentar pressão. Se você não aguenta pressão, você pode dirigir um avião? Não pode. Você vai subir lá numa altura exorbitante para consertar um fio de alta tensão. Se você não tiver coragem, todos têm. Não, eu não teria. Eu não vou consertar um negócio, não tenho. Eu vou dirigir um avião? Não. Vou ser médica? Jamais. Cirurgia? Jamais. Não é para mim. Não tenho esse talento. Outros têm. Cada um tem um talento, cada um tem uma força para se manter naquele trabalho. É isso que eu acho que a gente não pode misturar. Você precisa dos melhores. Quando você está lá em cima, num avião, você quer que aquela pessoa esteja lá por qualquer outra razão que não seja mérito? Exatamente. Porque se ele não for bom, todo mundo morre que está lá em cima. Exatamente. Você precisa de alguém que aguente pressão, que tenha se preparado muito. O cirurgião está lá com uma... O avião está caindo, deixa eu ver assim, o piloto qual é a cor, qual é o sexo, qual é a idade. E na cirurgia, que é a vida da pessoa ali, às vezes, abrindo uma artéria... Todo mundo precisa saber o seu limite. Incutir esse tipo de narrativa na sociedade faz com que algumas pessoas que de repente não têm tanto ímpeto de chegar em determinados lugares se sinta inferiorizada. Exatamente, não precisa. Eu não consigo. Então, você como uma excelente apresentadora, ser apresentadora é para todos, mas nem todos é para ser apresentadora. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente não querer impor determinadas posições na sociedade. Toda mulher tem que protagonizar, toda mulher tem que ser empoderada em determinada função, setor. Não, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes e cada uma delas podem protagonizar. Tudo é importante, esse parafuso que está nessa mesa é importante. Mas o que mais aparece é a mesa, mas se tirar o parafuso, ela cai. É isso aí. Cuidadores, por exemplo. Quando você tem um idoso em casa e você contrata um cuidador, aquela pessoa é uma pessoa muito importante e ela tem que ter jeito, talento para aquilo. O que falta na nossa sociedade é uma economia que dê condição das pessoas todas viverem numa boa casa, poderem ter algum lazer, terem uma tranquilidade. O que falta é isso, que é uma economia dos avessos que existe aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Mas cada um está no seu lugar. Pessoas que conseguem cuidar de outras têm uma importância gigantesca, professores que ensinam, que se dedicam, e aí é que a cultura de você querer tudo e achar que tudo tem que estar à sua frente faz com que as pessoas fiquem perdidas e não entendam que não é esse o problema. O problema é outro, é a gestão do que a gente tem, que é sempre muito mal feita. Mas ainda assim, talvez a gente possa reconhecer que a natureza da mulher faz a diferença em alguns aspectos, ou não? Ou vocês discordam dos desse dois? Tipo? Isso é que nós estamos falando de protagonismo feminino. É um equilíbrio. Nascemos homens e nascem mulheres. É que esse discurso para que haja um equilíbrio. Esse discurso é visto por algumas figuras como um discurso machista, um discurso do patriarcado. Não, isso é da esquerda, né? Mas vocês estão muito libertárias, as duas aqui. Eu sou libertária mesmo. Com certeza. O que vocês acham?
Eu acredito no liberalismo econômico, eu me identifico muito mais com esse lado libertário. Meu pai tem uma cabeça aberta, era aquariano, publicitário. Ele me criou para ser o que eu quisesse. Deu certo isso? Ótimo, vai, aplaude. Não deu? Não, vai pro outro. Já. E vai e aplaude. Vai ser o que você quiser. Não fui criada para casar, nem para fazer o que me faz bem. E ia galgando, porque também não tínhamos dinheiro, não fui herdeira de nada nunca. Eu sempre tive a sensação de que eu podia ser qualquer coisa. E que alguns eram melhores que eu em determinadas características e podiam crescer mais. Sim. Eu nunca me senti impedida de nada. Mas sabe o que é interessante? Você está falando que algumas pessoas eram melhores do que você, né? Em algumas características. Mas hoje, justamente volta naquele assunto que você estava falando do protagonismo, porque que algumas mulheres ainda não se sentem, não ousam em ser protagonistas. Existem pessoas com muitos talentos. Às vezes você conhece uma pessoa que é muito talentosa, mas ela não é protagonista. Então, muitas das vezes, por quê? Porque ela é uma pessoa que tem problemas emocionais, porque está numa zona de conforto. E aquele que nem é tão talentoso, por ser uma pessoa extremamente esforçada, dedicada, aparece muito mais do que aquela pessoa que nasceu virtuosa. Uhum. Né? Então, tem isso. Talentos, todos têm, cada um tem um. Agora, quando a pessoa vai descobrir como ela foi criada e incentivada, aí é família, dependendo da família onde você nasce, você vai ser amado, cuidado, incentivado a se esforçar. Está aí o protagonismo da mulher que quer cuidar dos filhos, quem ela pode fazer, o ser humano que ela pode. Ela pode criar um ser humano forte e que foque nos seus próprios talentos. Nós não temos todos os talentos. Pode tudo? Não, gente. Tudo não. Cada um pode uma coisa, cada um tem um talento, cada um tem uma força. Tem épocas da vida que você vai melhor, tem épocas que você vai pior. E até essa frustração de quando dá errado te serve ali na frente. Então, é óbvio que o olhar da mulher e o trabalho da mulher é fundamental, importante e maravilhoso. Mas não precisa ser melhor que do homem. Eu acho que eles se equiparam. Cada um vai se situar onde gosta. Se complementam. É um conjunto que transforma. Na minha opinião. O que você acha? Sim, e ela estava falando agora, e eu estava pensando, outro dia me perguntaram assim, mas Bárbara, você grava seus vídeos, tal, sobre tantos assuntos, né? Como é que faz para saber tanto de tudo? Tem horas que você não sabe de alguma coisa, eu falo, olha, às vezes é um saco ter que ter opinião sobre tudo, né? Mas é muito importante que a gente que comunica, né, que a gente possa comunicar minimamente aquilo que é moral, que é ético e que é justo. Então, eu insisti um pouco nessa pergunta, eu gosto desse tema porque eu atuei em funções de liderança praticamente a vida inteira, desde novinho, fui empresário já com 23 anos, então sempre tinha que liderar equipes, né? Não tinha uma formação nessa área para saber o que cada gênero ou sexo tinha, mas era meio intuitivo. Geralmente, quando eu precisava de constância, e de um comprometimento com resultados de longo prazo, eram as mulheres que me entregavam isso, as minhas equipes com porque mulheres. Porque é peculiar a mulher. E quando eu precisava de uma agressividade, de expansão, de competição, geralmente eram os homens que entregavam esse resultado. Isso eu aprendi na prática, ninguém me ensinou, ninguém São falou. Características inerentes. E parece que isso foi sequestrado ao longo do tempo, onde tinha que homogeneizar a sociedade de tal forma, onde era tudo igual, você não podia perceber na sensibilidade uma diferença mais essencial, que não tem nada a ver com o que a Letícia falou sobre competência técnica. De repente você tem a mesma competência técnica, mas tem um comportamento, uma expressão diferente para aplicar aquele conhecimento, né? Então, era isso que eu queria saber, de certa forma vocês responderam, mas eu acho que está faltando nos espaços de debate a gente colocar com maior clareza de que você reconhecer diferenças essenciais não significa rebaixar nem elevar nenhum sexo, né, como melhor ou pior, mas simplesmente situá-los diante de uma situação muito, muito peculiar. Para que tenha bons resultados. Né? Se vocês querem comentar algo a esse respeito. Eu nunca me senti menor nem diferente por ser mulher. O que eu sentia quando eu era criança, adolescente, eu primeiro estudei em escola particular até o 7º ano, aí fui para uma escola pública. E aí senti diferença porque diminuiu um pouquinho a qualidade daquilo que eu estudava, isso há muitos anos atrás, que eu tenho 55, vocês imaginam. Não é diferente hoje. Aí, na minha rua, meus amigos estudavam numa escola particular boa, que é boa até hoje. E eu sabia que eles aprendiam mais que eu. E eu sabia, e eles todos foram bem,
Eu também corri atrás, porque eu nunca fiquei... Eu corri atrás das coisas, mas eu sabia que eles tinham mais conhecimento. Isso eu acho importante. Se você der às mulheres uma educação de qualidade, tão boa quanto uma escola particular, eu vi isso, porque eu vivi. Eu olhava, eu sabia qual era a escola deles, e era melhor que a minha. E eles aprenderam mais. Se você der a educação, cada um vai achar o seu espaço. Uns vão protagonizar, outros não. E tudo bem, não é necessário que todos ocupem um espaço de protagonismo, porque nós precisamos de quem cuide da base. E muitas vezes a base não aparece, mas ela é forte, ela é que faz a raiz, né? É a retaguarda. Perfeito. Vocês estão falando algo assim muito importante, né? A comparação ainda, infelizmente, porque eu também venho de escola pública, mas na minha época o privilégio é que as escolas públicas eram as melhores. Aqueles que ainda conseguiram fazer mestrado e doutorado, eles estavam nas escolas públicas. Então eu tive os melhores, por eu sou da Luísa Macuco, sabe? Eu tive assim professores de excelência, escola pública. E hoje, falando de protagonismo, o mundo inteiro, né, está voltando esse olhar para as mulheres, porque as pesquisas também sinalizam que as mulheres estão mais escolarizadas, mais atualizadas. Olha que bacana, esse lifelong learning, aprender pelo resto da existência, as mulheres não param. E escolaridade formal, faculdade, mestrado, doutorado, o índice de mulheres está num crescente. Isso vem reforçar o empreendedorismo feminino, o protagonismo feminino, porque a pesquisa sinalizou que 46% nos últimos 2 anos no Brasil de empreendedores iniciais, que eles chamam, aqueles que a primeira vez, vou lá, vamos ver, vamos fazer acontecer, são as mulheres. Quase 50% de tudo que está iniciando no Brasil, de novos negócios, tem a mulher como empreendedora. Olha que coisa linda, o que você... Eu acho a transformação natural. Eu acho que o mundo, a sociedade não fica estagnada. Então, houve uma época, sim, dura, que as mulheres não tinham oportunidades, não estudavam, não votavam. Tudo foi se transformando, se transformando. Agora estamos tentando equilibrar. Temos que ter cuidado com o exagero, para não exagerar e não arrebentar com tudo. Mas, sim, estamos nos transformando, entrando mais no mercado de trabalho, estudando mais. Ora, se você ensinar bem, o resto todo anda sozinho. O principal é a educação. Se ensinar bem, ensinar de maneira que a pessoa se desenvolva, descubra seu talento, ela decide depois o que quer fazer. Mas é sinal que a mulher já começou a aprender, mas pode aprender muito melhor. Sim. Eu brinco que tem mulheres talentos e outras que estão lentas, tá? Tracinho lenta. Né? Ou seja, é só querer impulsionar que qualquer coisa pode sim conquistar. É a grande importância, como a Letícia tem frisado muito aqui, do ensinar bem, ou seja, uma boa escola, uma boa educação é o que vai fazer com que a gente tenha um processo de evolução de qualidade. Veja o que aconteceu com a Coreia do Sul. Foi nos anos 60 que eles investiram, estava um país terrível, investiram pesado em educação. Olha o que aconteceu 40 anos depois. País desse tamanho, é impressionante a força, a competência que a Coreia tem. Hoje eles exportam a China, mas é que a Coreia é desse tamanhinho. E eles investiram forte na educação, até a internet é deles. Eles não usam Google, eles usam a deles, que é muito mais rápida que a nossa. Até filmes e séries eles exportam. É uma loucura. Desenvolvimento da educação. Tudo começa. Vocês são excelentes, né? São muito fora da média, e isso é muito bom porque me estimula a colocar coisas que às vezes eu não consigo colocar em todos os programas. Então eu vou colocar algumas coisas um pouco mais, digamos assim, que vai estimular um pouquinho, né, o pensamento de quem está acompanhando o programa. Eu estava aqui refletindo sobre a questão da liderança situacional, que era uma ferramenta que a gente sempre tratava muito nos treinamentos que eu dei para policiais ao longo da minha vida. E na área de segurança pública é muito comum você estar num cargo de alta liderança, a estrutura hierárquica da segurança pública exige que você tenha uma cadeia de comando muito rígida. Mas mesmo assim vai ter situações onde você vai precisar de um especialista, por exemplo, sei lá, um esquadrão bomba, você precisa desmontar uma bomba, você vai chamar um sargento que está abaixo
de um líder que é um coronel para poder comandar uma operação para desativação de uma bomba. Estou usando esse exemplo extremo para dizer o quê? A liderança situacional é um caso típico do que vocês estão falando aqui. Muitas vezes você está numa situação de protagonismo, de destaque, e muitas vezes quem está numa retaguarda vai precisar assumir o controle, o comando de uma situação, e você precisa de flexibilidade para isso numa sociedade que está evoluindo constantemente. A questão é, será que a sociedade está atenta para essas questões? Eu estou insistindo numa linha de que nós estamos criando esses clusters sociais, né, essas divisões, tentando, de uma certa forma, ao mesmo tempo que eu divido, eu homogeneizo o processo. E isso também é responsável por uma fragmentação social muito violenta. Uhum. A mulher está perdendo, digamos assim, espaço em papéis importantes para sustentar essa sociedade, né? Tarefas que foram feitas ao longo do tempo. Muitas mulheres nesse discurso do meu corpo, minhas regras, querendo filhos sozinhas, né? Se envolvendo aí em relacionamentos que não dão para ela nenhuma segurança. Aí a mulher tem que fazer jornada tripla, não é nem dupla, é tripla, porque ela tem que cuidar do trabalho, da casa e do filho, sozinha muitas vezes. A sociedade está pagando um preço por isso. Não são só as mulheres, né? Quando você tem uma sociedade adoecida, você tem na raiz disso muitas vezes mulheres que estão querendo ser super mulheres, uhum, né? E homens adoecendo porque não estão dando conta daquilo que ele deveria fazer para corresponder. Então toda a sociedade adoece. Onde eu quero chegar? Nesse conceito da liderança situacional, eu queria um comentário de vocês a respeito. Quanto tempo a gente ainda vai precisar? Quanto tempo não seria talvez a pergunta correta, porque isso vai quantificar a resposta. Mas qual a perspectiva que vocês têm sobre a nossa consciência sobre essa fragmentação? Né? Se a gente está enxergando isso. Vocês são lideranças, são pessoas que formam opinião, né? Ao mesmo tempo que você pode ser o que você quiser, você tem papéis importantes. Você tem papel importante na sociedade. E esses papéis, alguns são típicos papéis do ser feminino. Sem querer colocar também dentro de um quadrado, né? Mulher só faz isso, ou mulher... Eu não sei se estou sendo claro no meu questionamento, queria o comentário das duas a respeito disso. Nesse momento de fragmentação, onde nós estamos perdendo algumas referências. Eu acho que nós estamos num processo de transformação. Dizer quanto tempo é difícil, mas a velocidade da transformação está muito grande. No planeta todo. Está tudo mudando porque a informação aumentou. Se nós pensarmos nas novelas, Hollywood, novelas, e nós, agora, o que nós fizemos? Nós absorvemos a ideia de que nos foi passada esse tempo todo. Mesmo até o excesso de romantismo e essa história de empoderamento feminino, o que a novela, o que os filmes foram mandando para a gente foi absorvendo e copiando. O que acontece agora é que com excesso de informação, a gente está se liberando de algumas coisas. Isso aqui não funciona. Essa história de procurar um amor o tempo todo através da paixão. Gente, alguém tem que dizer que a paixão passa. Que se você for ficar andando atrás de paixão a vida inteira, você não vai acertar nunca. Quem vai experimenta aqui, experimenta ali. Não dá. Alguém tem que te dizer que paixão vem e vai, que é físico. Que se você quiser um relacionamento, um amor, você vai precisar trabalhar de forma diferente. Quer viver assim um tempo? Ok. Mas saiba que isso não vai te trazer o que um amor companheiro traria. Então você tem que decidir o que você quer para a sua vida. Mas o que falavam nas novelas pra gente? Se apaixone. Ah, você se apaixonou? Vai. Depois que você fica mais velha, você olha e fala que roubada, hein? Não é assim a vida. Tem gente que não vale a pena, tem histórias que vão te atrapalhar, que vão te fazer mal, e você tem que saber escolher, principalmente se tiver filho no meio. Essa consciência é passada dentro da família, só que a gente acabou trocando a televisão pela família. Ou melhor, trocando a família pela televisão. E a gente acabou juntando toda essa informação e replicando no dia a dia. Mas ela funciona. Ela funciona de verdade? Agora a gente está vendo. Você quer dizer, trazendo um olhar para o mundo real e ter um pouco mais de pragmatismo, ou bastante pragmatismo. Né? Outro dia estava num hospital com uma pessoa mais velha, chamei uma mais nova da família e pensei, nossa, como é importante a continuidade, porque a gente envelhece, a gente fica fraco, a gente precisa de pessoas que cuidem, e você precisa de gente mais jovem ainda. Quando o mais novo vem, você fala, puxa, que bom que tem. Na prática, a vida é diferente do que na novela.
essa história de só procurar, vou realizar meu sonho, vou ser feliz a todo custo, vou viver um grande amor, uma grande paixão. Não é assim. Nem sempre a vida é assim. Falta, eu acho que é uma realidade pra gente. A vida às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem épocas que o amor vai bem, tem épocas que não vai. Tem épocas que você realiza sonhos, tem sonhos que você não vai realizar. E você não pode morrer por causa disso. Outros virão, às vezes virão melhores. Isso a gente ensina de pais para filhos, né? Isto são dicas para a sua saúde mental. Pense nessas dicas. Mas assim como as grandes marcas ditam, né, a moda ao longo dos anos, a televisão, Hollywood, o cinema, ele também dita, né, as tendências comportamentais, como ditaram até determinado tempo em que a gente despertou e os filmes, as novelas, a televisão passou a não ser mais a nossa única referência. Guia, né? Então, a partir da internet, existiu uma liberdade, né? Nós nos libertamos e passamos a ter acesso à informação, a informação real, até um conhecimento muito maior do mundo. Em contrapartida, a gente tem uma outra tendência, porque como foi polarizado, como foi dividido, e eu não vejo essa polarização algo ruim, como a maioria das pessoas vem falando, né? O ruim é que está uma polarização. Não, realmente a gente precisa entender que existe um lado e existe o outro. Só que existe um outro lado que está reverberando muito, que são essas músicas que têm sido dado tendência também de comportamento de uma grande parcela da sociedade, que tem feito com que as mulheres se vulgarizem muito mais, e aí já não é mais o romance, né? Já não é mais só em busca do romance, mas das facilidades da vida. Tem determinados lugares que você vai que a maioria das pessoas, não vou citar, tem um comportamento de não tem uma boa escolaridade, não gostam de estudar, querem buscar facilidades com furtos, roubos, através da internet, a própria prostituição, que hoje também evoluiu, que há mulheres hoje que já não se prostituem mais na rua. Agora tem os sites que elas mesmas colocam a tela e elas exercem aquele trabalho e estão protagonizando de outra forma. Estão protagonizando de outra forma. Então, e enriquecendo, sempre exatamente. Então, sempre vai ditar realmente uma tendência comportamental e isso vai chegar a algum lugar, né? E nem muitas vezes um lugar bom. Eu diria que em quase todas as vezes. Em todas as vezes. Em algum momento vai chegar, né? Vai chegar. Pode demorar, mas vai chegar. E a conta é cara. A fatura... Essa não tem como você caducar. A priori, os efeitos, né, as pessoas são imediatistas, né? Então, esses efeitos imediatos parecem ser valorosos. Ai, que maravilha, estou com dinheiro, vou até a adega, que é a mentalidade, tá, da massa. É a mentalidade da massa. Então, é curtir hoje o momento, sem pensar no futuro. E o que será do futuro dessas pessoas quando a beleza acabar? Quando a juventude acabar? Porque acaba. Né? O corpo vai doendo. E quando elas se verem em uma situação que elas têm que começar a buscar recurso do governo, porque elas acham que o governo é que vai ditar o futuro delas, quando, na verdade, são elas que têm que governar a própria vida. É isso aí. Então, é bem... As meninas estão muito libertárias, Lúcia. Sim. Mas eu tenho... Super libertárias. E o pior é que eu tenho que concordar com ela, porque eu também, né, mesmo de família pobre, minha mãe até hoje é costureira, vende produtos, catálogo, meu pai tipógrafo de uma profissão que nem existia, quando terminou lá foi ele ser porteiro da Santa Casa, ele sempre estimulou a mim e a minha irmã, somos só as duas, que nós tínhamos capacidade de vir a ser o que quiséssemos, vírgula, desde que estudássemos bastante. Então era aquela premissa. Você tem que fazer algo, né? Estude, porque você vai chegar onde quiser. Sim. O limite é você que vai criar, não existe limite. Se você falar que para mim tá bom, assim vai ser, né? E eu estava lembrando aqui nas empresas, por que nós mulheres que estamos dentro das empresas também, estamos causando até desconforto entre os homens. Porque nós temos uma característica da pluralidade. A mulher sempre desempenhou diferentes papéis em diferentes situações. A liderança situacional, na época minha da COSIPA, nós treinamos todos em liderança situacional. E é maravilhoso até hoje aquele conceito, né? Infelizmente, ainda existe o que eles chamam a política do sexismo, mas não são criadas por nós, são ainda alguns, não vamos generalizar, né? Não generalizar, mas existem sim alguns colegas
que ainda tendem a discriminar, seja salarialmente, com assédio moral, sexual e outros tipos de assédio que a gente sabe, né? Dificultando o acesso a cargos de liderança, etc. E está o público aqui nos perguntando, né? Como é que nós, mulheres, lidamos com fracassos nesse processo de ousar empreender? Para vocês a pergunta. Porque a gente fracassa em algumas vezes, somos humanos. A frustração é fundamental para a gente crescer na vida. Se você não se frustra na infância, na adolescência, na juventude, você vai ser uma pessoa frágil. Qualquer um que assoprar, falar meia palavra, você desmonta. As frustrações e as dificuldades e os fracassos, eles são fundamentais para manterem você forte. A gente precisa, quando erra, cair, levantar, porque você cresce. É como o osso, quebrou. Quando ele junta e ele fica mais forte. Eu hoje, com 55, depois de inúmeras coisas que deram errado, eu olho para trás e falo, nossa, podia ter feito muito melhor. Errei aqui, não passei ali, não consegui isso. Só agora eu aprendi. Tem gente que aprende antes? Tem. Eu aprendi agora, é o que eu tenho. Então vou trabalhar com o que eu tenho. A frustração e o erro e o fracasso é fundamental. Querer tirar isso da vida humana, essa história de querer dar felicidade a qualquer custo para o seu filho, é um grande engano. Eu acho que já tem gente percebendo, tenho visto muita gente falar na internet, eu sigo algumas pessoas, pare de querer que o seu filho seja feliz 24 horas por dia. Tem horas que a vida não vai te dar felicidade e você vai ter que se segurar, porque faz parte. Todo mundo é legal? Não. E não vão ser. Todo mundo vai te elogiar, te reconhecer, ser bacana? Não. É bom que a gente aprenda, porque faz parte da existência humana. Lógico que nós vamos nos desenvolvendo e vamos melhorando, mas um pouco de resistência é importante, para dar um pouco de pele, uma pele mais dura para você aguentar a vida. Eu vejo assim. Vai deixando mais cascudo. Né? O que não te mata te fortalece. Exatamente. Já diria o velho deitado. É verdade. E aí? Ela estava falando sobre... Eu me peguei na tua primeira parte da pergunta, que foi sobre se os homens se sentem acuados, desconfortáveis Eu sinto desconforto. com o protagonismo feminino. É isso? Eu acho que não é só questão de homens. Acho que mulheres também se sentem desconfortáveis quando outras mulheres protagonizam também. Então, eu acho que é uma questão que é geral, não é só masculina, não. Se sente desconfortável, mulheres e homens, porque, de repente, se sentem fragilizados ou menos, acham que aquela pessoa pode tomar o lugar dela. E isso acontece em todas as esferas. Na política, então, que é um ambiente extremamente hostil, né? Um ambiente de guerra, todos, né? Mas é para todos, não é só para as mulheres. Ficar sempre colocando esse ponto de que a mulher é como se a gente fosse uma vítima dos homens ou não, acontece isso. Se um homem hoje quiser que seja mais proeminente, que nunca tenha querido na vida participar da vida política e hoje ele quiser, ele vai enfrentar desafios em relação a isso. Pessoas que vão tomar porrada. Então, vai ser mais se ele difícil. Quiser, exatamente. Muitos não aguentam também isso. Exatamente. Muitos são até mais frágeis. Então, assim, é geral, porque... Nossa, a Letícia falou assim, eu concordo também com tudo que a Letícia falou até agora. Ela estava falando sobre o ambiente animal. É um ecossistema extremamente agressivo, não é diferente do ambiente de nós, seres humanos, do reino homem, exatamente, hominal, né? Tem o reino animal e o reino hominal. Não é diferente, exceto pelo fato de sermos racionais, né? E a gente poder evoluir, ao contrário do reino animal, que ele sempre foi o mesmo, só instinto, né? Então nós lidamos com a nossa razão, com a moral, com a ética, com a justiça, e isso faz com que a gente possa evoluir. Exatamente, concordo. E vamos falar então um pouco de futuro, já que nós estamos chegando próximo aí do final do programa. Queria falar um pouquinho da questão regional com vocês, né? A gente vê aí país passando por uma série de debates, vê a questão agora do PL do aborto, que foi uma ofensiva da bancada mais conservadora, isso gerou uma polêmica danada, mas nem é sobre isso que eu gostaria de destacar, muito embora é um assunto importante, se quiserem falar também, fiquem à vontade. Região, vocês estão achando que vai haver mais espaço para, nessa eleição municipal, teremos mais mulheres nas câmaras municipais ou no Poder Executivo? E
como é que vocês estão vendo o futuro da região, no geral, no que tange oportunidade, negócios, desenvolvimento, né? Já estamos falando de protagonismo feminino, mas podem colocar aí no aspecto geral. Quem quiser falar primeiro? Eu acho que precisamos, claro, do olhar feminino na Câmara. Seria muito bom termos um número mais equilibrado, mas que entrem os melhores, que entrem os mais corretos, que entrem aqueles com espírito de desenvolvimento, de liberdade, de respeito, de comprometimento. Eu acho que isso são as principais características, mas se nós tivermos mais mulheres, teremos um olhar, com certeza, muito melhor. Você é pré-candidata, Letícia, mas não vai usar esse bordão, vote em mim porque eu sou mulher. Não, de jeito nenhum. Não. Eu sou um ser humano que pensa. Nem ser vote humano. Mesmo porque eu sou corintiana. Não, também sou santista. E acho que a gente tem muito que se desenvolver. Importante é ter o respeito com o dinheiro público, é ter força no caráter, comprometimento, responsabilidade. É isso que eu vejo. Enquanto a gente insistir com esse tipo de bordão, vai ser muito difícil conscientizar o eleitor de que o dinheiro público não é público, é o dinheiro dele que está lá no cofre administrado para ele, né? De que tem técnica para administrar aquele recurso, que alguém produziu aquilo, o dinheiro não é uma coisa que surge, nada, né? O Estado não produz, não gera ele riqueza. arrecada o dinheiro das pessoas e depois distribui aí para onde ele acha prioridade. Se quem está lá, no caso da Câmara, fiscalizando a administração do recurso público, criando legislações, né, tentando controlar a ação do governo, e as pessoas não entenderem o que faz cada um e escolher por esse critério. Exatamente. Aí não tem saída, escolhe mal. Né? E uma outra questão importante também, que as pessoas não se dão conta. Quando ela vai escolher o executivo, ela precisa entender que ela tem que escolher o legislativo alinhado. Né? Não adianta ela votar em alho para executivo e votar em bugalho para o legislativo, né? Que vai existir uma dificuldade na hora da gestão. Faz parte ter oposição, mas na convicção da escolha dela, ela tem que entender pessoal, o contexto ela da tem política, que entender, sabendo exatamente. que outros escolherão outra coisa, mas... Até porque a política hoje, ela é muito egóica, os políticos são egóicos. Então, eles não votam nas câmaras municipais, bem como na Câmara Federal, a gente vê isso, de acordo com o que é melhor para a população. Mas eles votam alinhados com a ideologia ou com o próprio partido, sob a orientação de alguém. Então, às vezes, a gente tem excelentes pautas e são votadas contra só porque está alinhada com o relator é de outro partido que é divergente do seu. Não, só porque é do França, não vou. Mas vai ser bom para a população, as mulheres vão poder fazer essa cirurgia de forma muito mais facilitada. Não, mas eu vou votar contra. Então, é triste isso, né? Então a gente precisa entender que é assim, sendo assim, precisa ser votado com muita consciência, executivo e legislativo alinhados. Você está num partido, Letícia, que tem um dos políticos que eu mais admiro hoje, são poucos que eu posso falar isso, que é o Van Hatten. Marcelo Van Hatten é um político muito coerente. Estive com ele há 2 dias atrás. Ele é um cara... É um gigante. Muito aguerrido, Dallagnol corajoso. Também, né? Também, Dallagnol também. Mas eu ainda acho que o Van Hatten está num outro patamar, porque eu acho que ele conseguiu passar por toda essa fase de discussão, Bolsonaro, Lula, mantendo uma coerência, e uma das coisas que eu admiro no político é ele ser coerente. Como eu admiro o Luiz Felipe Nunes de Bragança também, são políticos que eu vejo num outro patamar do Congresso. Políticos que têm autoridade quando falam pela sua coerência, que tem a ver com o que vocês falaram agora há pouco, né? Votem naquilo que você entende que faz parte da tua visão de mundo. Não ouçam a pessoa, né? Ouçam o que ela pensa. Acompanhem. Exatamente. Acho que é importante falar para quem acompanha. Você lembra quem você votou na última eleição, seja para vereador, para deputado? Comece a se questionar sobre isso. Se você não lembra em quem você votou, alguma coisa está errada. A gente não está tendo a mínima consciência de colocar, né, aquele nomezinho lá na urna. Eu não sei nem quanto tempo falta, Lúcia. Faltam só, na realidade, faltam 2 minutos. Né? Tem bastante tempo. 2 minutos. Mas é bem isso. Acho que o que nós estamos trazendo, e podemos resumir aqui, que falta ainda educação para a cidadania, consciência política, porque eu sou uma crica, viu? Além de eu lembrar em quem eu votei, eu entro nos sites de transparência e, sabe, eu pego ali e digo, mas você, quando me prometeu
prometeu antes, disse isso e isso, agora você votou contra, e não votou contra a população brasileira, porque eu tenho dificuldade, talvez meus neurônios não entendam, eu tenho dificuldade de entender pessoas que se candidatam, são eleitos pelo povo e não trabalham pelo povo, pela sua totalidade. Não consigo, gente, tenho essa dificuldade. Acho que nós estamos lá exatamente para exercer alguma coisa que eu não preciso querer me reeleger, porque vão querer que eu me reeleja pelos bons trabalhos deixados naquele país. Então, eu preciso pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas nós estamos indo ao final. Que dó, né? O papo é muito rico, muito interessante, com duas mulheres brilhantes aqui. Eu adorei, muito obrigada. Eu penso como você, Lúcia, e eu acho que o caminho é a transformação. Com essa quantidade de informação, cada vez mais a gente vai escolher pessoas que pensem aquilo que a gente pensa. Mas tem que fazer isso, tem que ouvir o que a pessoa fala, sentir de coração. Ela pensa como eu penso? É isso. Esse é o caminho. Não vai ficar bom amanhã. Não tem milagre, é um processo. A cidade perfeita não vai surgir amanhã. A gente trabalha hoje para plantar, para amanhã viver num lugar melhor. A cidade, o país. Pode ser que seja a plantação de uma árvore que você não vai usar a sombra, mas faz parte disso. Né? É verdade. As tâmaras centenárias. Que as pessoas votem pensando no futuro. Né? Porque não vai ser no presente realmente que vai acontecer essa mudança. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês, me chamem para as próximas. Sem dúvida. O exercício do protagonismo, como eu falei no começo do programa, que é feito pela Lúcia Helena, também é feito por essas duas mulheres incríveis que participaram conosco aqui, independentemente de cargos políticos que elas ocupem ou venham a ocupar no futuro. Né? O protagonismo que nós defendemos aqui nos nossos canais é esse, né? Cada cidadão entendendo que ele é parte da construção de uma sociedade saudável, equilibrada, sustentável, e tenho certeza que com esse tipo de contribuição a gente está de alguma forma colaborando para que as pessoas cada vez mais possam caminhar nesse sentido. Até porque você sabe que no protagonismo cidadão é assim. Aqui o governo é você. Até a próxima semana.